Pastor, o que eu faço para parar de lutar? As lutas sempre virão, mas a minha oração é que você comece a lutar lutas diferentes. Que sejam pelo menos uma luta diferente. Que seja pelo menos uma guerra diferente. Eu não estou profetizando luta sobre a tua vida. Eu não estou profetizando guerra, mas pelo menos nós sabemos que elas virão e que elas existem e que elas acontecerão, mas que pelo menos seja algo diferente. Que você não lute a mesma coisa, que você saia desse ciclo, que você saia dessa situação que você mesmo não aguenta mais. 2 Samuel capítulo 21, o tema da mensagem hoje é quando a vida cansa. Tem hora que a vida cansa, tem hora que a gente está cansado, tem hora que a gente está exausto, tem hora que a gente fala assim, para o mundo que eu quero descer. Tem hora que nós liberamos essa palavra, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Talvez você chegou assim, nessa manhã, cansado. E essa palavra é para você. Diz assim a palavra do Senhor para nós. 2 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus, e Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos, e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Amém? Essa é a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto aí. A vida de Davi, desse grande rei de Israel, sempre foi um ambiente de guerra, sempre foi um ambiente de batalhas e de muitas lutas. A vida de Davi sempre foi permeada por grandes desafios. Você vê a história de Davi encarando urso, encarando leões, e depois de receber uma ordem de seu pai para ir para o acampamento do exército de Israel, ele vai encarar um gigante de Gate chamado Golias. Você conhece muito bem essa história. Um homem de 3 metros de altura contra um menino de 1,60 m de altura. Alguns eruditos dizem que Golias, ele pesava entre 180 a 250 quilos. E Davi pesava entre 60 e 70 quilos. Era uma luta assim, era uma covardia aos olhos naturais. E alguns estudiosos também dizem que a sua lança, a sua couraça, seu escudo, sua espada e capacete pesavam 140 quilos. E a Bíblia vai dizer que Davi o derrotou. E Davi foi esse homem que venceu muitas batalhas. E era uma tentativa insana comprar briga com Israel naquele tempo em que Davi estava como rei de Israel. O exército possuía um rei e esse rei se chamava Davi. E a palavra do Senhor diz no segundo livro do profeta Samuel que Davi ganhou fama e todas as nações o temia porque ele havia matado um gigante. Mas esse texto aqui de 2 Samuel capítulo 21, que nós acabamos de ler, vai nos mostrar uma realidade. Vai falar que esse rei que lutou contra um grande gigante, que venceu grandes exércitos, está cansado. Um guerreiro que se cansou, um homem de guerra que se cansou. E a pergunta que eu me fiz e faço para você hoje é: o que faz a gente cansar? O que faz a gente viver uma vida exaustiva, fadigada? O que faz a gente chegar num momento como esse, que Davi literalmente cansou, ficou exausto, ficou totalmente cansado de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer: lutar, derrubar gigantes, lutar contra gigantes. Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas questões que nos fazem cansar, algumas questões que nos fazem viver de uma forma exaustiva, cansativa, fadigada. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que o que faz a nossa vida entrar nesse modo exaustivo, cansativo, é lutar as mesmas lutas. Uma coisa que nos faz cansar é lutar as mesmas lutas. Olha o que a Bíblia diz no versículo 15: de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Esse texto aqui está falando o seguinte, começa falando de novo, novamente, outra vez. E esse de novo aqui não é uma repetição histórica que o autor, que Samuel está falando no seu livro, não. É um ciclo não tratado. De novo, novamente, outra vez.
Davi está lutando a mesma luta, contra o mesmo inimigo, contra a mesma nação, contra a mesma situação. E nós sabemos que os filisteus sempre aparecem quando Israel baixava sua guarda, quando Israel estava pecado, e quando Deus queria tratar o povo de Israel, Deus levantava os filisteus para atacar Israel. Eles representam aqui inimigos recorrentes, padrões que muitas vezes acabam voltando, de tempo em tempo acabam se repetindo. Davi já tinha vencido Golias, Davi já tinha vencido guerra contra os filisteus, batalhas maiores, mas agora o problema aqui não é força, é desgaste por repetição. Davi está repetindo a mesma luta, Davi está repetindo a mesma guerra. Ei, querido, nem toda luta que volta é nova, muitas são ciclos que nunca foram quebrados. E por que isso cansa, pastor? Porque lutar algo novo desgasta. Mas lutar o mesmo problema repetidamente vai esgotando a nossa alma, vai acabando, vai minando as nossas emoções e as nossas energias. A gente chama de pecado recorrente, padrão emocional repetido. Pastor, o que é padrão emocional repetido? É quando a pessoa vive reagindo da mesma forma diante das mesmas situações. Ela não aprende, ela não amadurece, ela não cresce, ela não se desenvolve. Não é só o problema que se repete, mas é a forma como você reage ao problema. É a mesma coisa, é o mesmo discurso, é a mesma forma. Vou te dar um exemplo aqui. Sempre quando alguém te contraria, você explode. É um padrão emocional de repetição. Quando você faz isso na adolescência, tudo bem, na juventude, tudo bem. Agora você está na idade da maturação, mas você continua explodindo, você continua repetindo, você continua respondendo à batalha da mesma forma. Sempre que você se frustra, você desanima e você quer desistir. Isso é um padrão de repetição. Sempre que você é ferido, você se fecha, você se afasta. Isso é um padrão de repetição. Sempre que você enfrenta uma pressão, você entra no modo ansiedade. Isso é um padrão de repetição. Sempre que algo dá errado, você murmura. Então você percebe que você responde às mesmas coisas quando as coisas acontecem. A situação muda, mas a sua reação é sempre a mesma. Isso é o quê? É um padrão emocional repetido. É o problema familiar que nunca resolve. É a crise que sempre volta. E isso vai drenando a nossa fé. Isso vai drenando as nossas energias. O cansaço de Davi não vem só da batalha, vem da repetição da batalha. Ou sempre, eu estou sempre lutando as mesmas lutas. Eu estou sempre guerreando as mesmas guerras. Ei, meu irmão, anota isso aí. Não é só a luta que cansa, é lutar sempre a mesma luta. Fala com a pessoa que está ao seu lado, olha, não é só a luta que cansa, é lutar sempre a mesma luta. Sabe aquele ciclo não tratado? Ciclo não tratado vira cansaço acumulado. De novo, a mesma luta de novo. Meu irmão, o que Deus muitas vezes quer fazer em mim e você é nos tirar desses ciclos repetitivos, para você parar de lutar as mesmas lutas. Por que Davi começou a cansar? Porque ele começou a lutar as mesmas lutas, guerrear as mesmas guerras. Meu irmão, o que você não resolve, você repete. Vou repetir, o que você não resolve, você repete. Deus não quer só te dar vitória, Deus quer te tirar de ciclos. Ciclos que você se encontra, que se repetem e você não sai do problema. Irmão, é impressionante como algumas situações da nossa vida, elas se repetem mesmo sem a gente querer. Algumas lutas, alguns problemas, algumas circunstâncias vêm e você fala de novo. É as mesmas lutas acontecendo sempre, constantemente. Davi estava lutando as mesmas lutas, as mesmas guerras, os mesmos problemas, o mesmo inimigo. E era algo que ele não aguentava mais e ele se cansou. Davi cansou de lutar as mesmas lutas. Quem sabe nessa manhã eu estou falando com pessoas aqui como Davi, pessoas guerreiras, pessoas que foram pau para toda a obra, coluna na sua casa, sempre superou todas as dificuldades, sempre passou por cima dos problemas, ou melhor,
melhor, você atropelou os problemas, mas em uma determinada hora você cansou. Você perdeu as forças, você não tem mais força para lutar. Por quê? Porque é a mesma luta há muitos anos e você já cansou disso. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que é o seu marido que não se converte, é o seu filho que não abandona o vício, é a mulher que não se converte, é o filho que está sempre repetindo o ano na escola. São os mesmos problemas financeiros de sempre, são os mesmos problemas no casamento, são os mesmos problemas aonde você mora, são os mesmos problemas, são as mesmas lutas. Uma hora você cansa, uma hora você fala, chega, eu não quero mais. E você começa a dar lugar e a vazão para que o seu inimigo venha e te destrua, e te mate, porque isso vai exaurindo, vai drenando a nossa fé e a nossa energia. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Para Davi lutar contra os filisteus era uma coisa normal. O que Davi não entendeu é que isso se tornou um ciclo, algo constante na vida dele. Talvez você chegou aqui nesse culto dessa manhã, irmão, e você está falando com Deus, Deus, eu estou cansado, Deus, eu não aguento mais. Deus, entra ano e sai ano, e sempre são os mesmos problemas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares e as mesmas lutas. Mas eu quero declarar que alguns ciclos precisam ser quebrados aqui nessa manhã. Deus te trouxe aqui para quebrar esse ciclo. Deus te trouxe aqui para tirar esse problema emocional de repetição que muitas vezes acontece. Eu quero declarar que ciclos serão interrompidos aqui nessa manhã. Circunstâncias que serão renovadas na tua vida em nome de Jesus. Deus está quebrando ciclos aqui hoje em nome de Jesus, irmão. É isso que eu quero declarar. Agora, a segunda coisa que faz a gente cansar muitas vezes chama-se decepção. Decepção cansa, e Davi vinha de uma sequência de decepções, traição de Saul, desprezo de Mical, dor com a rebeldia de Absalão, conflitos internos do teu reino. Davi não está só cansado fisicamente, ele está emocionalmente desgastado. Irmão, decepção não faz barulho, mas corrói você por dentro, está te corroendo por dentro, está te matando por dentro, está te adoecendo por dentro, está te inflamando por dentro. E a decepção vem de onde a gente não espera. A decepção vem de família, a decepção vem de amigos, a decepção vem de pessoas que são suas referências, a decepção vem de pessoas próximas. E isso cansa mais do que guerra. Sabe por quê? Porque batalha você enfrenta, mas decepção você carrega. Você carrega isso para a tua vida, você dorme com isso, você acorda com isso, você está decepcionado, você está frustrado. Decepção você acaba carregando. Agora, anota isso aí, irmão. Tem gente que não está cansada de lutar, está cansada de se machucar. Tem gente que já se machucou tanto, fala assim, eu não quero me machucar mais. Pastor, às vezes eu não aceito uma oportunidade porque eu tenho medo de me machucar. Às vezes eu tenho medo de abrir o meu coração de novo para um novo relacionamento, porque eu já me decepcionei. E eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado se eu vou me machucar de novo, se eu vou me ferir de novo. Sabe, irmão, tem gente que não está cansada de lutar, mas tem gente que está cansada de se machucar. Uma dor que drena a nossa energia são as decepções, e decepções de onde nós menos esperamos. Traições drenam a nossa energia e roubam as nossas forças. Decepção. Uma coisa que cansou Davi não foi somente lutar as mesmas lutas, mas foram as decepções que ele foi somando no decorrer da sua jornada. Uma outra coisa que nos faz cansar, acúmulo de problemas. Davi insistiu em lutar uma luta que não dava mais. E a Bíblia diz no versículo 16 que Isbi-Benob, ele era filho de um gigante. Sua lança de 300 ciclos de cobre equivalia a 3 quilos e 400 gramas. A de Golias pesava 8 quilos, irmão. Esse gigante era um gigante menor. Esse gigante, ele era menos potencialmente forte do que Golias. E a Bíblia diz que ele era filho dos gigantes, não era um gigante como Golias. Não tinha a altura de Golias, não tinha o peso de Golias, não tinha a experiência de Golias. Mas olha como isso aqui é perigoso. Davi encarou gigantes maiores, mas quando ele foi encarar um gigante menor, ele quase morreu. Por quê? Porque ele acumulou pequenas coisas,
que acabaram somando, contabilizando e acabaram cansando Davi. Isso aqui é tremendo, irmão. São problemas pequenos que não se resolvem e acabam virando uma bomba relógio. E o perigo não é o problema, é o acúmulo de problemas não resolvidos. Pequenas coisas que se tornam grandes gigantes. Decisões que você adia e não resolve. Decisões que você procrastina, decisões que você empurra com a barriga. Emoções não tratadas, situações que você ignora. E você vai acumulando problema, acumulando problema, acumulando problema. E aquilo que praticamente é inofensivo para você, e aquilo que você fala assim, eu vou dar conta, você não dá conta. Com certeza Davi, quando chegou diante daquele gigante, falou assim, meu irmão, eu matei Golias, não vou matar você. Eu encarei Golias, não vou encarar você. Só que o que Davi não sabia é que o acúmulo de problemas, aquilo somatizado a tantas outras coisas, fez com que ele cansasse. E aquilo que ele achou que poderia resolver, ele não resolveu. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa manhã. Você está acumulando problema, você está somatizando coisas, procrastinando coisas que você precisa resolver, porque você acha que é coisa pequena, é coisa que você dá conta, mas são essas coisas que vão acabar minando as suas forças para você encarar isso aqui, irmão. O perigo não é o problema, mas é o acúmulo de problema não resolvido. Entenda isso, não é o tamanho do seu problema, é o nível do seu cansaço. Às vezes o nível do teu cansaço é que vai determinar se você vai encarar esse problema ou não. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Então entenda, não é o tamanho do seu problema, mas é o nível do seu cansaço. Por que Deus nos trouxe aqui nessa manhã? Para mudar essa realidade. Deus quer tirar você desse ciclo de lutar as mesmas lutas, de tirar esse sentimento de frustração, de decepção do teu coração, desse acúmulo de problemas que estão somatizando na tua alma e na tua mente. E o que você vai fazer a partir de hoje? Pastor, o que eu faço para vencer esse cansaço? O que eu faço para sair desse ciclo? O que eu faço para me livrar disso? Irmão, uma coisa eu quero te falar aqui. Pastor, o que eu faço para parar de lutar? As lutas sempre virão, mas a minha oração é que você comece a lutar lutas diferentes. Que sejam pelo menos uma luta diferente. Que seja pelo menos uma guerra diferente. Eu não estou profetizando luta sobre a tua vida. Eu não estou profetizando guerra, mas pelo menos nós sabemos que elas virão e que elas existem e que elas acontecerão. Mas que pelo menos seja algo diferente. Que você não lute a mesma coisa, que você saia desse ciclo, que você saia dessa situação que você mesmo não aguenta mais. É a mesma coisa, é sempre o cotidiano. Pastor, como é que a gente vence isso? A Bíblia vai nos ensinar, esse texto vai nos ensinar. Como é que eu faço, pastor, para vencer esse cansaço? A primeira coisa, meu irmão, se você quiser anota, mantenha a sua lâmpada acesa. Fala com a pessoa que está do seu lado, mantenha a sua lâmpada acesa. Olha o que o amigo de Davi vai falar para ele: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Olha o que Abisai está dizendo para Davi: você é minha referência, Davi. Tudo que eu sei e me tornei foi olhando para você. Davi, você é minha referência. Eu aprendi a matar gigante com você. Irmão, Davi era uma referência de ânimo, de fé, de adoração e motivação para toda uma nação. Ei, meu irmão, não deixa a sua lâmpada apagar. Por quê? Porque você é uma referência de ânimo, você é uma referência de fé, você é uma referência de adoração. Se sua lâmpada apagar, você influencia outras pessoas, e a lâmpada de outras pessoas também poderão se apagar. Sua família não pode ter em casa uma lâmpada apagada que um dia já esteve acesa. Sabe, meu irmão, a sua célula não pode ter um líder com a lâmpada apagada. O teu setor não pode ter um supervisor com a lâmpada apagada. A sua igreja não pode ter um pastor com a lâmpada apagada, cansado, exausto, de lutar as mesmas coisas e não tem nada para dar, não tem nada para oferecer. E quando a guerra vier, vai ser totalmente engolido pelas situações e pela adversidade. Você não pode ter um pastor de uma igreja com uma lâmpada apagada. Você não pode ter um coordenador de rede com a
lâmpada apagada. Eu não sei você, irmão, mas isso aqui é motivo para renovar as minhas forças. Por quê? Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, o meu pai ainda não se converteu, alguns irmãos meus ainda não se converteram. Eu sou lâmpada acesa para minha família. Eu sou uma lâmpada acesa. Essa lâmpada não pode apagar, porque se ela apagar, eu vou deixar de alcançar pessoas que Deus já colocou no meu destino, que Deus já colocou no meu caminho. Tem alguém que está entendendo essa mensagem aqui? Então, uma forma, querido, de você chegar e falar assim: eu não posso deixar a minha lâmpada apagar. Fala com a pessoa do seu lado assim: olha, sua vida com Deus nunca é só sobre você. A sua vida com Deus nunca é só sobre você. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão te olhando como modelo, como referência. Então, querido, uma coisa que eu e você precisamos fazer para vencer esse cansaço, para vencer esse ciclo repetitivo, para vencer essas situações que de hora em hora, que de tempo em tempo, que de semana em semana, que de mês em mês, que de ano em ano, se levanta com as mesmas questões para a gente, para isso não me desgastar, para isso não drenar a minha fé, para isso não acabar comigo. Eu preciso ter a minha lâmpada acesa. Eu preciso acender essa lâmpada. E eu quero declarar, querido, que suas lamparinas estarão acesas a partir de hoje. Você vai buscar Deus, Senhor, acende, coloca azeite aqui, coloca unção, coloca presença, para que eu olhe de uma outra forma para a situação que está acontecendo comigo. Eu preciso de unção, eu preciso de renovo, eu preciso da minha lamparina acesa, hein, meu irmão? Tem azeite para você aqui nessa manhã, tem óleo para você aqui nessa manhã, tem presença de Deus para você aqui hoje. Olha, quando você olha para Lucas capítulo 15 é o capítulo dos achados e perdidos. Mas quando você olha do versículo 8 e o versículo 9 de Lucas capítulo 15, a mulher que perdeu a dracma, ela perdeu algo de valor. A Bíblia não diz onde e como ela perdeu, mas a Bíblia fala de uma atitude depois que ela perdeu. A Bíblia vai dizer que ela acendeu a candeia. Ela acendeu a lâmpada voltou a ficar acesa novamente. Enquanto ela manteve a lâmpada acesa, ela teve forças para procurar e buscar o que havia perdido até achar. Irmão, aprenda uma coisa: lâmpada apagada não se acha valores que se perdem. Você não vai achar o valor que você perdeu com a tua lamparina apagada. É somente com a lamparina acesa que você vai encontrar valores, que você vai encontrar situações na tua casa que foram perdidas. E a Bíblia diz que ela achou e se alegrou. Hoje é dia de lâmpada acesa aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo com Davi aqui: o que fazer, pastor, para vencer o cansaço? Escolha as suas batalhas. Fala com a pessoa do seu lado: escolha as suas batalhas, irmão. Olha aqui para mim. Somente nesse capítulo 21 aqui, foram 4 batalhas contra os gigantes e filisteus. Quantas batalhas? Quantas batalhas? 4. Agora entenda. Na primeira, Davi já estava cansado. Essa que nós lemos aqui é a primeira das 4 desse capítulo. 4, irmão. Depois, quando em casa você lê o capítulo todo para você entender. Mas foram 4 batalhas, uma atrás da outra. Na primeira, Davi cansou. Mas depois que a chama permaneceu acesa, ele não lutou as outras batalhas. Pega isso aqui, porque isso aqui é ouro para mim, é ouro para você. Sabe o que Deus falou comigo enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui durante a semana? Tem batalhas que não são suas, e você está guerreando. E isso está drenando suas forças. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Ah, pastor, se eu não guerrear, vão falar que eu estou fraco. Não, irmão, tem guerra que não é fraqueza, tem guerra que é maturidade. Davi entendeu: eu não preciso mais entrar em tudo. Davi entendeu: eu não preciso mais lutar tudo. Davi disse: essas eu não vou, vão vocês. Irmão, existem guerras que não nos cabem mais. Existem lutas que não valem mais a pena. Às vezes eu, como pastor Luciano, eu olho para trás e tenho vergonha de mim mesmo. E eu vou falar por quê. Quantas guerras desnecessárias. Quantas guerras que não eram minhas, mas pela minha inexperiência, eu entrei nelas e me dei mal. Drenou minhas forças, quase acabou com a minha fé
e quase acabou com o meu ministério. Sabe por quê? Porque eu lutei lutas que Deus não mandou eu lutar. Eu entrei em guerras que não era para entrar. Meu irmão, aprenda isso. Tem guerra que é sua. Tem guerra que é dos outros. E tem guerra que é apenas distração para você. Vou repetir. Tem guerra que é sua. Você tem que lutar. Tem guerra que é dos outros, não é sua. E tem guerra que é só para te distrair. É para tirar e minar as suas forças. Eu não estou falando para você aqui que você tem que parar de guerrear. E sim escolher que batalha verdadeiramente vale a pena você lutar. Porque tem guerra que vale a pena a gente lutar, irmão. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele escolheu uma batalha que vale a pena ele lutar. Os midianitas vieram, roubaram tudo, levaram tudo, mas havia um pouco de trigo que ele estava ali no lagar cuidando. E a Bíblia vai dizer que Gideão falou assim: não, esse trigo aqui, os midianitas não vão levar. Esse aqui eles não vão levar, de jeito nenhum. Agora, o que Gideão poderia dizer? Eles já levaram tudo mesmo. O que é isso, diante da grandiosidade que eles já levaram? Isso aqui não é nada. Mas Gideão bateu no peito e falou assim: isso aqui eles não vão levar. Isso aqui eles não vão tocar. Gideão mostra, irmão, que existem batalhas que vale a pena a gente guerrear. Tem guerra que vale a pena entrar. Tem guerra que vale a pena você lutar. Sabe por quê? Porque Deus é que está com você. É aquela guerra que você vai ser chamado de varão valoroso. O Senhor é contigo. Essa guerra é que vale a pena lutar. Agora, existem guerras, meu irmão, que não vale a pena você lutar. Davi, ele entendeu isso. Agora entenda isso, irmão. Sabedoria é saber onde gastar a sua força. Isso é sabedoria. Quem entra em tudo, se desgasta em tudo, meu irmão. Você está entrando em qualquer guerra. Você está entrando na guerra de todo mundo, você vai se desgastar. E quando chegar a guerra que realmente você precisa guerrear, você não vai ter forças para lutar. E agora, para a gente terminar em último lugar, o que fazer para vencer o cansaço, pastor? Tem amigos de fé. Tenham pessoas que possam te ajudar. A gente está agora na resenha do amigo de fé. A gente está agora nesse momento de ser realmente amigos de fé, de pessoas que não conhecem Jesus, de pessoas que estão passando por problemas. Você hoje é esse amigo de fé para essas pessoas que você está convidando para a sua célula. Que a gente entende que célula não é somente o encontro, célula não é somente o lugar de comunhão, célula não é clube social, célula é lugar de crescimento, célula é lugar de cumprimento de propósito, célula é esse ambiente onde você está gerando, fazendo discípulos, você está cumprindo o ID do Senhor. Então célula é esse ambiente onde eu discipulo, célula é esse ambiente onde eu prego, célula é esse ambiente onde eu sou instrumento de Deus para que vidas sejam transformadas. E agora eu aprendo com Davi aqui que Davi tinha amigos de fé. Davi tinha amigos e esses amigos guerreavam suas batalhas e suas guerras. A pergunta que eu te faço é: você tem amigos assim? Amigo que você pode abrir o coração, amigo que você pode pedir oração e ele vai guardar isso no coração dele, vai orar por você. Esses homens aqui eram amigos de Davi, amigo para todas as horas. O versículo 17 vai dizer que Abisai, ele entrou quando Davi não conseguiu mais. Deus levantou amigos, queridos, para sustentar Davi no momento crítico, no momento onde Davi literalmente ia morrer. E a pergunta que eu te faço hoje é: você tem amigos assim? Amigos que vão estar com você nesse momento de cansaço, de fadiga, de estresse, onde você está perdido, onde você não consegue se encontrar, onde você não consegue nem entender o que está acontecendo com você. Amigos de fé. Quem não quer um amigo como Abisai, que entra na frente para te salvar da morte? E a Bíblia diz no versículo 18, que tinha outro amigo chamado Sibecai. No versículo 19 havia outro amigo chamado Elenã. No versículo 21 existia Jonathan, que era sobrinho. Esse não é o filho de Saul, esse Jonathan que é sobrinho de Davi, é filho do irmão de Davi. Eu aprendo aqui que Davi criou uma cultura. Qual foi a cultura? A cultura de matar gigante. Esses amigos aprenderam com ele a matar gigantes. Você entende a sua importância, irmão? Davi formou homens que lutam, homens que protegem, homens que se posicionam. Davi formou homens assim, amigos que olharam para ele como referência. Nós precisamos de amigos assim.
amigo que te cobre, amigo que te levanta quando você está morrendo, amigo que luta por você. Ei, querido, aprenda uma coisa: relacionamentos certos sustentam momentos difíceis. Relacionamentos certos sustentam momentos difíceis. São essas pessoas com o relacionamento certo que você tem é que vai te sustentar no momento difícil. Eu queria fechar essa mensagem aqui. É a hora de você assim, ó. Bem devagarzinho. Quero fechar essa mensagem aqui. Davi não deixou de ser Davi. Ele só chegou cansado para guerrear uma guerra. Sabe, querido, você pode até estar cansado, mas você não precisa ser apagado. Cansado é uma coisa, estar completamente apagado é outra. O cansaço é humano, mas andar apagado é perigoso. Davi estava se apagando, a lâmpada de Israel estava se apagando. Aquilo que era referência para os outros, estava se apagando. Tem gente aqui hoje que não está fraca, mas está cansada. E o seu cansaço é lícito. Você está cansado de lutar a mesma guerra. Pastor, estou cansado de orar pelo meu marido. São 20 anos orando, não aguento mais. Pastor, estou cansado de orar pelo meu filho. Só a quinta série ele já repetiu 5 vezes. Que ciclo é esse? Eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais a minha filha. Só está chegando em casa às 5, 6 horas da manhã. Todo final de semana eu não consigo dormir enquanto a minha filha não chega. Você está cansado de lutar as mesmas lutas. Tem gente aqui que não está fraca, mas está cansada. Cansada de lutar as mesmas lutas. Cansada de tentar e de não ver mudança nenhuma. Cansada de ser forte o tempo todo. E ninguém sabe o porquê. Por fora você continua firme. Por fora você continua resolvendo tudo. Por fora você sustenta tudo. Por fora você é o cara, mas por dentro você está se apagando. Você está cansada, você está cansado. E Deus me deu essa mensagem aqui para te dizer: você pode estar cansado, mas você não precisa apagar. Deus te trouxe aqui para acender. Essa lâmpada hoje está acesa. Porque essa lâmpada acesa vai renovar as suas forças. Porque a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado. Deus te trouxe aqui hoje para renovar as suas forças. Eu não vim falar para você hoje, profetizar hoje isso vai acabar na tua vida. Hoje é um ponto final, eu posso declarar isso para você, irmão. Mas eu sei que a nossa vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de guerra. Mas a minha oração hoje é que estas mesmas lutas e estes mesmos ciclos hoje tenham um ponto final. Hoje vai ter um ponto final. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus.